Vamos então começar o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos ver que esse é o maior capítulo do Evangelho. Então, por ser um capítulo assim tão grande, nós vamos fazê-lo com calma em várias partes. Então, vamos lá. Bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, é o Mateus capítulo 5, versículo 4, que o Kardec pula aqui, ele coloca só o título, Bem-aventurados aflitos. E ele vai para o capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, quando ele diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Depois ele vai para o Evangelho de Lucas, na mesma passagem. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Vamos entender aqui, ou vamos procurar entender dentro da minha pequena capacidade aí, daquilo que eu posso entender dentro do que eu estudo, tentar entender o que Jesus coloca. Porque bem-aventurados, nós vamos ver essa colocação como felizes. Mas aqui não tem como caber como felizes os que choram, felizes, mas sim que estão bem aqueles que são venturados, né, de ter a ventura de compreender as situações pelas quais estão passando na sua essência. Vamos entender isso? Quando Jesus coloca bem-aventurados aflitos, quais são as causas das aflições? Então vamos entender as aflições. Porque as aflições, elas podem ser o ponto de partida para o nosso conhecimento, para o nosso aprimoramento e a nossa melhora, ou pode ser um monte de tijolo que nós estamos carregando desnecessariamente, que não vão servir para nada, porque nós não vamos fazer nenhuma construção com eles. Por quê? Porque nós podemos estar aflitos pelo o que aconteceu ontem, vivendo no passado, depressivos, a aflição do saudosismo, a aflição do remorso que não leva a nada, a aflição do ressentimento. Esta aflição, ela está alimentando o ego, ela está alimentando o egoísmo, está alimentando a vaidade, ela não serve para absolutamente nada, ela vai levar para um quadro depressivo. A aflição do futuro. Quando será que essa pandemia termina? Será que todo mundo vai ter emprego? Será que vou passar fome? Será que vai ter uma vacina? Como é que vai ser o dia amanhã? Eu vou estar vivo amanhã? As aflições do futuro, elas levam à ansiedade, que também não serve para nada. Não vai acrescentar, não vai crescer, não vai justificar. Então, as aflições desnecessárias, é óbvio que Jesus não está falando delas. Porque ele não quer nem saber quem quer carregar peso desnecessário. Quem quer ficar depressivo pelo passado, ansioso pelo futuro, quando não está com tudo junto. Está depressivo pelo passado e ansioso pelo futuro. Está tudo num quadro só, numa aflição, num sofrimento atroz que não serve para absolutamente nada. Não vai ajudar em nada, não vai acrescentar em nada. Quando Jesus coloca
Bem-aventurados aflitos, como ele diz aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Ele está falando da aflição, ele está falando do sofrimento, ele está falando da fome e da sede verdadeiros. Como ele disse lá para a samaritana, junto ao poço, a água que eu te darei para beber, ela saciará a tua sede para a eternidade. Nunca mais terá sede, porque é a água que sacia de verdade. Quando ele fala aqui dos famintos e sedentos de justiça, dos aflitos, ele está falando daqueles que vivem o hoje. Vamos lembrar que Paulo, numa das suas epístolas, ele faz uma apologia ao hoje. Porque o hoje é um presente, nós temos que viver o hoje, nós temos que olhar para as coisas do passado, aprender com elas, nos arrependermos, no remorso faz parte do orgulho, nos arrependermos dos erros e procurarmos ressarcir aqueles que foram prejudicados com o nosso erro e principalmente prestar muita atenção para não cometer o mesmo erro de novo e ter a tranquilidade em relação ao futuro, porque somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então nós temos que viver o hoje. Então, bem-aventurados, quer dizer, felizes na aventura do aprendizado, na aventura do entendimento, aqueles que vivem no hoje as aflições que os farão crescer. As aflições pelo outro, as aflições por aquele que sofre, as aflições por aquele que tem fome de justiça, justiça verdadeira, não a justiça dos homens. Aqueles que vivem as aflições da verdadeira sede, a sede que mata, a água que mata a sede pela eternidade. As aflições, aqueles que têm fome de justiça, fome de verdade, fome de conhecimento, porque estes serão saciados ao encontrarem Jesus. Por isso que ele coloca, vinde a mim, porque ele já veio, já trouxe o ensinamento e o colocou nas nossas mãos. Agora é a hora da volta, somos nós que temos que ir até ele, para aprendermos com ele, para podermos entender quando ele diz que o jugo dele é leve. Por quê? Porque nós carregamos um jugo pesado com as nossas aflições desnecessárias. Nós carregamos um jugo pesado com algo que não nos vai acrescentar nem ensinar nada. Enquanto que o aprendizado com os ensinamentos e com as leis de Deus, que é o que Jesus veio dar testemunho, faz com que o nosso jugo seja leve. Porque vai ser o jugo que Jesus está nos colocando. Porque bem-aventurados aqueles que, aflitos pelo sofrimento, pela dor do outro, conhece e descobre a fraternidade, aflitos pela falta de justiça, pela falta de verdade e de conhecimento neste planeta, nesta vida, vai buscar o verdadeiro conhecimento, perdão, a verdadeira justiça nas leis de Deus, nos ensinamentos de Deus que vieram através de Jesus. Então aí nós vamos entender quando ele diz, né? Porque bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados no alimento para a vida eterna. Não tereis mais sede, porque é a água que mata a sede para a eternidade, que são os ensinamentos de Deus. Depois ele coloca, mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Aqueles que se acham ricos nesse mundo. Porque a riqueza deste mundo é ilusão. Tanto ela é ilusão e ela é efêmera, que ela não vai conosco para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Nós precisamos parar com essa véu, com essa cortina que a gente coloca no desencarne, coloca com a palavra morte. A morte faz parte da matéria. Porque a matéria volta
para o planeta, volta para a matéria, o pó volta para o pó. Mas nós não somos deste planeta, nós não somos deste mundo, como o reino de Deus não é deste mundo. É o que Jesus nos colocou, nós vimos nas passagens que lemos anteriormente. Então, aquilo que é verdadeiro, a verdadeira riqueza é aquela que nós podemos levar para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, que é o conhecimento, o aprendizado, as mudanças que nós temos dentro de nós e principalmente o amor que nós desenvolvemos em nós e carregamos conosco. Então, aqueles que se acham ricos já estão tendo a consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque terei fome. Por quê? Porque essa saciedade do rico aqui, ela pura e simplesmente não leva a ele a lugar nenhum. Porque ele, a hora que descobrir que ele passou fome a vida inteira aqui, porque ele vai descobrir a fome que ele passou, que está passando no plano espiritual, por não ter buscado o verdadeiro alimento, o verdadeiro conhecimento. Então, por isso, tereis fome quando descobrir que não soube se alimentar. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas quando a ilusão cair. Porque bem-aventurados aqueles que conseguem ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, para ver a ilusão do mundo, ouvidos para ouvir as verdadeiras mensagens, os verdadeiros ensinamentos. Né? Vamos lembrar a parábola do homem rico e do Lázaro, né? Que o Lázaro é o mendigo que está às portas do palácio do homem rico. A palavra Lázaro quer dizer aquele que é ajudado por Deus. Então, o homem rico, que somos nas riquezas do mundo, aquele homem iludido, aquele homem na ilusão do mundo, ele nem percebia a existência do Lázaro que estava sendo ajudado por Deus, porque naquela vicissitude que ele estava passando, ele estava limpando o seu perispírito, e quando ele volta para a vida espiritual, ele volta com o perispírito dele limpo, e os dois desencarnam, e na hora do desencarne ele vê, né, lá como é uma passagem que Jesus coloca com a linguagem hebraica, ele vê lá no inferno, onde ele está, ele olha para cima e vê Abraão, né, que é o profeta maior, com o Lázaro do lado. Mas ele continua não enxergando Lázaro, porque ele fala, Abraão, manda, ele não pede. Ele fala, manda Lázaro vir aqui saciar a minha sede, porque ele se acha senhor ainda, e Abraão, como é um senhor igual a ele, porque ele se acha igual, ele não consegue perceber a distância, ele fala assim, manda o servo, porque ele continua achando que Lázaro é servo, vem saciar a minha sede. Porque ele mesmo ali, naquele inferno, ele não consegue enxergar que ele não é um rei, que ele é um mendigo ali do conhecimento, da verdade, no qual o Lázaro, que é aquele que está do lado de Abraão, se saciou. Ele se alimentou com todas as vicissitudes pelo qual passou, porque não é o fato de passar pelas vicissitudes, é como se passa por essas vicissitudes. Porque se passar pelas vicissitudes reclamando, blasfemando, né, se revoltando, não está aprendendo nada. Mas se passar pelas vicissitudes entendendo que a vicissitude é uma limpeza da sujeira que eu fiz no passado, ou que fiz nessa mesma existência, eu vou ficar grato por estar passando por aquela dificuldade, mas sabendo que aquilo é uma limpeza. Tá cheio de lama, mas tá vindo a água ali para limpar, para tirar tudo isso, e a hora que eu voltar, o meu perispírito vai estar limpo de todas aquelas impurezas que ficaram neste planeta através da dor, através da doença, através do sofrimento, as vicissitudes que nós passamos por aqui. Vamos ver aqui Kardec, quando ele coloca a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, mas que isso seria um logro. Mesmo com essa certeza, para ter mais mérito,
mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. A gente tem muita dificuldade para entender o sofrimento como uma depuração, como uma limpeza. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude das perfeições. Desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude das perfeições. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é misericordioso. E a hora que a gente tem a perfeita consciência disso, quando nós admitimos Deus não intelectualmente, mas na nossa consciência, na nossa verdade, como? Aplicando no nosso dia a dia os ensinamentos de Deus através da palavra, através do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. Quando nós aplicamos aquilo que Jesus veio ensinar, nós verdadeiramente temos a crença, a fé e a confiança em Deus. Porque se nós não aplicamos, nós só temos Deus na intelectualidade, na palavra vazia e no primeiro sofrimento, na primeira dor, vem aquela, mas será que Deus existe? Se Deus existe, por que eu? Porque a gente se acha o máximo. Eu sou o supra-sumo do supra-sumo. Eu estou aqui por engano. Eu caí de paraquedas aqui. Fechei os olhos lá e caí aqui. Essa é a imagem, a ideia que a maioria de nós tem. Que nós somos perfeitos, injustiçados, humilhados num mundo cruel, hostil e imperfeito. Não. Nós estamos dentro da justiça de Deus, no lugar que nos pertence, no corpo que merecemos, na família que merecemos, no lugar que merecemos. E durante a época em que merecemos, porque pedimos para reencarnar numa época de transição como esta que nós estamos vivendo, tivemos o merecimento ou a misericórdia de Deus que permitiu que encarnássemos nessa época para aproveitarmos as vicissitudes que passaríamos nesta época de transição, para aprendermos mais rápido, para nos melhorarmos mais rápido, para pagarmos as nossas dívidas com menos juros, mais rapidamente. Os nossos juros estão sendo diminuídos pela época que nós estamos vivendo aqui. Aí eu faço a pergunta para vocês e para mim mesma. Eu me pergunto o tempo todo, eu estou aproveitando os ensinamentos que estão vindo para mim com tudo que eu estou passando? Eu estou verdadeiramente vivenciando toda esta situação como um aprendiz que olha para tudo, onde vê em tudo ensinamento, lição e a mão estendida de Deus? Ou eu estou, oh meu Deus, o que vai ser amanhã? Oh meu Deus, será que Deus não está vendo isso? Quem pergunta, quem faz esse tipo de pergunta, é porque não crê na justiça de Deus e, portanto, não crê em Deus. Ele só tem Deus na intelectualidade. Vamos fazer uma análise profunda da nossa fé. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Eu vou repetir.
Eis o que cada um deve bem se compenetrar, que como Deus é justo, a causa de todas as vicissitudes também é justa. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, este hoje aqui é 1850 acho que foi 58, porque o Livro dos Espíritos foi 57, ou foi 58 ou 59, me fugiu, me deu um branco aqui agora de quando Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é 1800, é depois de 1857. Quando ele diz o hoje dele é século XIX. O hoje nosso é século XXI. O que nós crescemos do que ele está colocando aqui. O que nós já nos aprimoramos e já aprendemos do que ele está colocando aqui. Falo por mim, espero que não seja o caso de vocês. Infelizmente, nada. Estou tateando no escuro, estou buscando ensinamento, estou buscando esclarecimento ainda. Vamos lá, vamos continuar. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de dois tipos. Ou se quiser, tem duas fontes, bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Né? Então, nós temos as vicissitudes que são causadas pelo nosso livre-arbítrio de hoje, pelas nossas escolhas de hoje. E nós temos as expiações, ou seja, as vicissitudes que nos acompanham pelos erros de ontem, que nós temos que consertar hoje. São as duas causas, né, das vicissitudes. Né? E nós temos, como eu coloquei, as aflições desnecessárias, né? Que aí não pode se considerar vicissitude, porque a vicissitude é para aprendizado. As aflições desnecessárias criadas por nós fazem parte da nossa ignorância, da nossa extrema burrice, de ficar ali que nem o cachorro perdendo energia correndo atrás do rabo. Então ele continua aqui. Remontando a fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? O orgulho, a imprevidência, a ambição naquela mesma vida. Aquele sofrimento é causado ali por ele mesmo, pela escolha que ele fez naquela vida. Haja vista aqueles que fumam. Então, os padecimentos que vai ter por causa da nicotina, por causa do vício, por causa da droga, é causada pela sua escolha. Foi ele que escolheu fumar. Ninguém botou um 38 na cabeça dele e o obrigou a se encher de nicotina. Da mesma forma, aquele que está num suicídio lento através da ingestão de comida desmesuradamente, de açúcar, de álcool, de drogas lícitas ou ilícitas, tanto faz. O álcool é uma droga lícita por causa do lobby que ela tem, porque ela é tão ou mais prejudicial do que as drogas, do que muitas drogas ilícitas. O álcool é um mal que perpetua entre os homens. O açúcar é um mal também. Então nós temos que ver o sofrimento que estamos vivendo aqui e agora, que são frutos das nossas escolhas do aqui, desta reencarnação. Vou repetir, retomando a fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem pelo seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites aos seus desejos?
por não ter imposto limite aos seus desejos. Aí vamos lembrar de novo o pacto que a gente faz com Deus todos os dias, né? Livrai-nos, Pai, do mal, né? Nos ajude a lidar com a tentação. O que é a tentação senão os nossos desejos? O que é a tentação senão a falta de domínio sobre nós mesmos? O que é o mal maior senão o mal que nós praticamos, principalmente contra nós mesmos? O que nós fazemos para o outro, mas principalmente o que nós fazemos a nós mesmos. O mal que existe em nós. Livrai-nos do mal que existe em nós. Mas ele não vai tirar esse mal de nós. Nos ajude a nós nos livrarmos do mal que existe em nós, porque nós vamos nos livrar desse mal através da autolimpeza, do autoconhecimento, do vigiai e orai. Que esse tem que ser o nosso mantra, essa colocação de Jesus. Vigiai os pensamentos, os sentimentos, as emoções e orai quando eles saem da linha. Quantas uniões infelizes porque são frutos de interesse calculado ou de vaidade e nas quais o coração não se presta a nada. Quantas dissensões, querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidades. Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Mas na hora que tinham a responsabilidade, porque os filhos são espíritos que Deus nos coloca, porque eles são filhos de Deus, são nossos irmãos, que Deus nos coloca nas mãos, no colo, no carinho, no amor, para desenvolvermos o amor em nós e o amor neles e para os ajudarmos a modificar as suas tendências. Por isso o pai e a mãe têm a responsabilidade de ver as tendências dos filhos que estão brotando ali e procurar corrigi-las o máximo possível enquanto eles são pequenos, porque depois que crescem são espíritos donos do seu livre-arbítrio. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência. Todos os que são feridos no coração, interroguem a sua consciência, o quanto daquilo é sua responsabilidade. Porque nós somos responsáveis pela educação das crianças que são colocadas sobre a nossa guarda, sejam filhos, netos, sobrinhos, alunos, não importa, somos responsáveis. Então nós temos que fazer o que ele coloca aqui. Nós temos que interroguem friamente a sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e na maioria das vezes verão se não podem dizer: se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. Assumir as responsabilidades e as consequências do nosso erro. Porque a gente tem a tendência de minimizar as nossas responsabilidades, colocar milhões de desculpas para as nossas responsabilidades e as consequências dos nossos erros a gente tende a jogar nos outros. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da sorte, a culpa é de Deus, a culpa é do mundo, a culpa é do governo. Não. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos através da reação que esses atos cometeram, acarretaram. E, consequentemente, olhar para as consequências dos nossos atos e assumi-las. São responsabilidades dos nossos erros.
são responsabilidades nossas. A quem então atribuir todas essas aflições, senão a si mesmo? Assim o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua própria incúria, na sua própria ignorância, na sua própria irresponsabilidade. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. A gente trabalha muito pelo nosso aprimoramento intelectual. A gente está aqui estudando, a gente lê os livros, a gente lê André Luiz, a gente lê Emmanuel, a gente lê Joana de Ângeles, a gente intelectualmente vai buscar e tem que buscar tudo que está ao nosso alcance para que a gente busque o maior conhecimento possível intelectual. Mas não vai servir para nada se esse intelectual não passar para a consciência, não passar para o agir, não passar para modificar atos e atitudes, para a gente não se utilizar desse conhecimento para modificar o homem velho. É para isso que o conhecimento existe, para que a gente possa abraçar o homem velho e modificá-lo através do conhecimento, transformando-o no homem novo. Nós não vamos enterrar o homem velho, nós não vamos esconder o homem velho, porque o homem velho nos trouxe até aqui, no que nós somos hoje aqui agora é o nosso melhor. Nós temos que reeducá-lo através do conhecimento que nós vamos buscar. E a gente só consegue isso quando a gente coloca em prática os conhecimentos que nós adquirimos. Senão eles não servem para nada. A lei humana alcança certas faltas e as pune. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Porque a lei humana, como todos nós humanos, é falha, ela é viciada e viciosa, ela tem N problemas. A gente não pode contar, nem pode olhar, trabalhar dentro do nosso melhor, ser ético, ser honesto, ser justo, o máximo que a gente puder. Essa é a nossa obrigação. Mas a gente não pode esperar da lei humana. Nós temos que contar sempre e olhar para a lei de Deus, a lei divina, o que ele coloca aqui. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. É a lei do progresso. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Não é só do homem. Ele quer o progresso do planeta, ele quer o progresso do mineral, do vegetal, do animal e do hominal, que somos nós. Todos estamos ligados a Deus, estamos caminhando pela lei do progresso. Por isso não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Deus não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Ele não vai ficar impune o menor pensamento, não vai ficar impune o menor muxoxo, a menor desconsideração, a menor invigilância. Ela não vai ficar impune, porque Deus quer o nosso progresso, quer que a gente se melhore por inteiro. Não há uma única falta que não leve, quão leve seja ela, quer dizer, não há uma única falta, quão leve seja ela, nenhuma única infração à sua lei, perdão,
que não tenha inevitavelmente consequências mais ou menos deploráveis. Segue-se que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que cometeu. Sempre. O homem é sempre punido pelo que cometeu. Sempre. Não podemos olhar para a justiça dos homens. Não, nós não podemos contar com ela, porque somos nós os homens. Somos nós que criamos essa justiça. E como nós, ela é cega. Ela está mergulhada na ilusão. Nós temos que olhar e buscar e procurar entender a justiça de Deus, que ela é imutável, ela é verdadeira. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que fez algum mal. Não dão-lhe experiência, fazem-nos sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se aprimorar para evitar, no futuro, o que foi para ele uma fonte de desgostos, sem o que não teria nenhum motivo de emendar-se. Confiando em sua impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Então, vamos dar uma parada aqui, aí vamos só continuar esse pedacinho, mas algumas vezes a experiência vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e o mal é irremediável. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse para recomeçar, eu me portaria de outra forma, mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz: perdi minha jornada. Ele também diz: perdi minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte e começa uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para ele, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Então, sempre a gente diz: se eu soubesse o que eu sei agora, eu faria diferente. Aí Deus coloca: então vamos lá, vamos começar de novo. Aí está a reencarnação. A justiça de Deus, através da reencarnação, a oportunidade que a gente tem de recomeçar, fazer tudo de novo e fazer diferente. Vamos continuar na segunda parte.